E aí, gente? Vou fixar um comentário aqui. Gente, essa vai ser uma live de perguntas e respostas. Então, se você quer perguntar alguma coisa e ser respondido, deixa a sua perguntinha aqui. Aqui no botãozinho que tem um ponto de interrogação para eu ir respondendo, tá? Já tem pergunta aqui, então já vou começar a responder. Vamos ver. Escolhi aqui essa pergunta da Sandra. O que fazer quando a cliente fica o tempo todo querendo olhar a make ou no espelho ou no celular? Então, se a cliente quiser ficar olhando no espelho toda hora, não tem como, porque eu maquio ela virada de costas para o espelho. A minha cadeira é virada de costas para o espelho justamente para ela não ficar olhando a maquiagem durante o processo. Porque durante o processo da maquiagem, nem sempre a maquiagem tá perfeita, tá bonita. Durante o processo é uma construção. Então nem sempre tá do jeito que ela vai ficar. E eu gosto de mostrar o resultado final, tá bom? Então eu não deixo ela olhar no espelho. Se ela insistir demais, é claro que eu deixo, eu não vou brigar com a minha cliente. Mas eu sempre falo, olha, só pode olhar a maquiagem no final, porque senão você não vai ver o resultado e talvez você não goste do que você vai ver durante o processo. Eu explico pra ela com jeitinho, tá? No caso do celular, eu sempre peço pra cliente ficar com os olhos fechados. Se estiver me atrapalhando, tá? Porque às vezes a cliente não sabe, mas nós, maquiadores, sabemos que quando a cliente fica mexendo no celular durante a maquiagem, atrapalha o nosso trabalho, atrasa a gente fica sem tempo para atender as próximas clientes. É um tempo que você perde ali muito precioso, né? Então, eu sempre peço pra ela fechar o olho. Eu falo, olha, amor, eu vou precisar que você feche o olho. Porque eu não posso falar, olha, para de mexer no celular, né? Se ela insistir mexendo no celular, cada vez que ela pega no celular, eu imediatamente tiro as minhas mãos dela. É uma comunicação, um comportamento que você tem que faz a cliente entender, sem você precisar falar, que o celular não combina com o seu trabalho. Entendeu? Então, a partir do momento que você imediatamente tira as mãos dela e espera ela terminar de mexer no celular, isso gera na cliente uma sensação de que ela precisa terminar de mexer no celular logo para você poder continuar a maquiagem. E se ela ficar olhando toda hora, eu falo, olha, eu vou precisar agora que você fique com os olhos fechados até o final da maquiagem e só abra quando eu pedir para fazer a parte de baixo dos olhos. E aí não tem como você mexer no celular de olho fechado, né, gente? Então é uma estratégia, um jeito que você tem pra falar pra cliente, pra ela parar de mexer no celular sem falar, sem incomodar ela com isso, porque realmente às vezes a cliente não entende o quanto isso atrapalha a gente de fazer a maquiagem, né? Gente, vocês estão me ouvindo bem? Se estiver cortando, vocês me avisem, tá? Vou escolher uma outra pergunta aqui. Ó, tem duas pessoas perguntando a mesma coisa, então eu vou escolher essa pergunta aqui. Quanto posso cobrar em uma maquiagem de noiva? Gente, depende muito do serviço que você vai oferecer pra noiva, tá? No meu caso, a maquiagem é tabelada, o preço do salão.
Então, o cálculo é feito mais ou menos assim. Quanto tempo eu vou me dedicar para essa noiva, tá? Uma maquiagem comum, uma maquiagem de cliente normal, custa R$ 180. Então, uma maquiagem de noiva, eu demoro 2 horas para fazer essa maquiagem, e uma maquiagem de cliente demora 1 hora. Então, seria pelo menos o dobro, tá? E se você for incluir o teste nesse pacote, eu demoro 2 horas no teste também. Então, seria o valor de 4 maquiagens. Então, você tem que definir aí mais ou menos quanto tempo você vai gastar com a noiva para você definir o valor do pacote de noiva, ou o valor da maquiagem de noiva, tá bom? E se você for, por exemplo, atender a noiva em outro lugar, isso também entra na conta. O seu deslocamento, o tempo que você perde indo até o local para atender, porque às vezes, por exemplo, eu vou atender só a noiva e a mãe dela em outra cidade. São só 2 pessoas. Porém, eu perco todo o meu dia de atendimento, que eu poderia atender 10 clientes para atender 2 pessoas em outro lugar, entendeu? Porque não dá para conciliar as 2 agendas. Então, tudo isso é colocado no papel e passado o valor do pacote completo, tá? Vou escolher mais uma. Escolhi mais uma da Jaqueline. Tá mandando só perguntas boas, hein, Jaqueline? Como passar confiança para cliente quando você vê que ela não confia em você? Gente, postura, a sua postura, o seu corpo fala mais do que você. A sua imagem fala mais do que você. Então, tenha uma postura firme, simpática, agradável, querida, porém firme, e fale com propriedade quando você falar de alguma coisa. Por isso é sempre importante você estar preparado para qualquer ocasião, tá? Para você falar para essa cliente e transmitir para ela que você entende do assunto, que você sabe o que você está falando e que você tem uma postura profissional. Então, isso eu acho que conta muito ali no momento da comunicação com a cliente, faz ela se sentir mais segura também. Porque se você ficar muito mole, muito frouxo, assim, com a cliente, se ela estiver insegura, ela vai falar, meu Deus, né? A maquiadora que é profissional sabe menos que eu, tá mais nervosa que eu, esse negócio não vai dar certo. Então, tem uma postura firme, uma postura segura com você mesmo, que isso vai passar mais segurança para cliente. Boa noite, tia Marilda. Escolhi mais uma pergunta aqui. Quando eu devo aumentar o valor da minha maquiagem? Gente, eu acredito que você deve aumentar o valor da sua maquiagem quando a sua agenda estiver mais cheia e quando você estiver precisando dizer não tenho horário, não consigo para sua cliente. Mas é importante também que o seu valor esteja alinhado com quanto você precisa ganhar para atender, quanto você precisa ganhar para viver, quais produtos você usa, entendeu? Qual é o valor de mercado da sua cidade. O seu valor tem que estar alinhado com tudo isso, mas eu acho que a hora de aumentar o preço é a hora que você está começando a sentir que está faltando horário para as clientes na sua agenda. Então, você sobe um pouquinho o preço e aí você, consequentemente, algumas clientes vão deixar de fazer com você, você vai ter mais horários disponíveis e aí daí depois você vai lotando e vai aumentando e assim sucessivamente. Esse é o principal critério que eu utilizo para aumentar o meu preço. Vamos ver essa aqui. Depois que eu selo abaixo dos olhos, muitas vezes, quando eu vou varrer o excesso de pó, a pele abre.
Olha, eu acredito que seja algum problema na preparação de pele. Tem que ver qual produto você está usando, o que você está usando antes da base, antes do corretivo. Eu recebo muito essa pergunta de o que fazer para a base não abrir. A minha principal dica é use uma camada fina de camuflagem antes da base. Gente, mandem as perguntinhas aqui, ó, num quadradinho que tem um ponto de interrogação aqui embaixo, que fica mais fácil para eu responder, porque daí eu seleciono a pergunta, ela aparece aqui na tela e eu respondo para vocês, tá bom? Que daí fica mais legal do que responder aqui nos comentários. Eu tô vendo que tem bastante gente mandando no comentário, mas é só mandar a mesma perguntinha aqui no pontinho de interrogação que aparece no ícone, que eu vou respondendo, tá bom? Qual o melhor corretivo líquido e pós-solto para pele madura? Bom, pra mim, o meu corretivo líquido favorito é o da Dalla, que é super baratinho e ele funciona muito bem para pele madura. E o pós-solto, o melhor que eu já usei para pele madura é o da Laura Mercier. Por mais que ele seja um pouco mais carinho, um pouco mais salgadinho aí no valor, vale muito a pena se você tem uma alta cartela de clientes de pele madura, porque ele realmente é o melhor. Fica muito bom, não marca nada nas linhas de expressões. Pelo menos o melhor que eu já usei, tá? Vamos ver. Atender em um estúdio de uma outra maquiadora te atrapalha às vezes? A cliente chega e vê o nome do estúdio de outra pessoa. Olha, não me atrapalha em nada. Pelo contrário, o estúdio da Letícia Pequeno é conhecido por ter uma das equipes dos melhores maquiadores de Maringá. Então, para mim, é uma honra trabalhar lá e é muito benéfico para mim, porque eu faço parte dessa equipe. Então, não me atrapalha em nada, tá bom? Pelo contrário, só me ajuda, porque o nome dela e o nome do estúdio dela tem um peso muito forte aqui na cidade. Vamos escolher outra perguntinha. Olha, eu não entendi muito bem se foi uma pergunta, mas eu vou falar um pouco sobre isso. Quando a base abre em outros lugares, tipo testa, em cima da sobrancelha. Gente, geralmente, quando a base abre comigo em cima da sobrancelha e na testa, é porque eu estou apoiando muito a mão aqui para fazer os olhos, porque eu faço a pele antes, depois faço os olhos. Então eu tomo muito cuidado para não ficar apoiando a mão aqui com força, porque senão não tem pele que aguente esse tipo de atrito, tá? Então sempre uso uma esponjinha e mão levinha na hora de pegar aqui, ó, para fazer os olhos, ok? Eu acredito que seja isso, não sei se é isso que tá acontecendo com você. Qual produto você usa para amenizar linhas de expressões? Gente, eu uso hidratante, tá? É a única coisa que a gente pode usar que vai evitar das linhas de expressões de ficarem tão evidentes. Mas existe uma coisa que é um fato, que não existe uma maquiagem
que disfarce linhas de expressões, tá? Toda maquiagem realça textura. E o que acontece? Você pega uma pele mais madura, que tem olheira, o tom não é uniforme, existem várias coisas ali naquela pele. Quando você passa maquiagem, você uniformiza o tom da pele, você tampa a olheira, a única coisa que aparece é a ruga, são as linhas de expressões e as rugas. Então, isso parece estar muito mais evidente, porque antes de você passar a maquiagem, tinha olheira, tinha mancha, a pele não era toda uniforme, então a ruga não chamava tanta atenção. Mas quando você esconde todos os outros defeitos e só a ruga aparece, parece que ela fica pior, e não é isso que acontece, tá? Então, assim, não existe ainda uma maquiagem que tire linhas de expressões. A gente tenta não evidenciar tanto, ok? A gente tenta diminuir isso daí, mas não existe algo que faça a linha de expressão sumir ou não aparecer na maquiagem, ok? Essa pergunta é muito boa. Olha só, como lotar a agenda. Gente, para você lotar a sua agenda, o primeiro passo é uma boa divulgação, um bom perfil nas redes sociais e investir em marketing. Investir nas suas redes sociais. É por lá que as suas clientes vão te conhecer. É por lá que o seu trabalho vai ser apresentado às outras pessoas. Então, você tem que investir tempo e talvez dinheiro nisso, que isso vai lotar a sua agenda. Se você precisa lotar a sua agenda de uma forma mais rápida, eu não conheço outro caminho. Para mim, esse é o único caminho. Acontece que daí existem várias estratégias e várias coisas que você tem que fazer para isso funcionar, entendeu? Não é só você postar, não é só você ir lá soltar qualquer coisa e acabou. Existem várias estratégias, vários caminhos que você tem que seguir. Você tem que alinhar o seu público-alvo com as suas publicações, você tem que postar, além de fotos, além de postar o seu trabalho, postar algumas dicas, enfim, você tem que criar autoridade, você tem que provar que você é um bom profissional. Existem vários métodos, entendeu? Mas o principal é que você foque na divulgação do seu trabalho. Vou escolher mais uma. Gente, eu vou selecionando as perguntas aqui, porque tem muitas perguntas repetidas, muitas perguntas que eu já respondi, então por isso eu dou uma lida aqui e escolho a pergunta que eu vou responder, tá? Opa. Deixa eu voltar. Indicação de paletas de sombras importadas. Olha, eu gosto muito das sombras unitárias da MAC. Eu acho que tem um preço bom. E pra mim, a vantagem das sombras de refil é que quando acaba a cor, você compra só a mesma cor e não precisa comprar uma paleta inteira. Porque às vezes eu compro uma paleta e eu uso, por exemplo, 4, 5 cores no máximo daquela paleta inteira, entendeu? E aí, quando acaba aquelas cores, eu preciso comprar outra paleta nova para repor. E agora, quando eu trabalho com refil de maquiagem, que é principalmente da MAC, que é uma marca que eu gosto muito, eu posso repor só a cor que acabou. Então, pra mim, é muito mais prático do que indicar uma paleta pra vocês. Mas as paletas que eu mais gosto, que eu mais estou usando no momento, são as da Murphy. Tanto a da Jaclyn Hill quanto a do James Charles. Essas são as minhas duas paletas preferidas. Mas entre paleta e sombra, eu prefiro a sombra unitária de refil, tá? E as da MAC pra mim são perfeitas. A Tatá me mandou uma pergunta. Oi, Tatá, tudo bem? Você faz maquiagens em modelos todos os dias? Não, hoje em dia não.
Eu já fiz maquiagem em modelo todos os dias, mas hoje em dia eu não faço só isso para propagar o meu trabalho. Eu também produzo conteúdo, eu também faço live, eu também administro a minha agenda, eu também tenho o projeto do meu curso online, eu tenho que dar uma atenção para as minhas alunas, eu também cuido da parte das aulas. Então, não faço modelo todos os dias, mas eu faço modelo, eu faço produção sempre que eu tenho um tempo livre. Não que eu precise ter um tempo livre para fazer modelo, tá? E ultimamente, para mim, tem sido bem difícil ter um tempo livre. Mas isso é uma das minhas prioridades, sim. Atualmente eu tô fazendo uma modelo por semana. Mas em uma época da minha vida que eu não estava com tantos projetos assim, eu não tinha tanta agenda, eu não tinha tanta coisa para fazer, eu fazia modelo todos os dias, tá? Até mais de uma por dia. Hoje em dia, não. Hoje em dia eu tenho muitos projetos acontecendo ao mesmo tempo. Vão perguntando aí, gente. O que fazer quando a cliente não te dá papo e quer saber o seu preço de todo jeito? Eu sempre faço algumas perguntas pra ela. Só pergunto que dia ela precisa da maquiagem, que horas ela precisa, se ela já sabe qual técnica que ela quer, se ela já viu alguma coisa legal. E logo em seguida eu já dou o preço. Eu também tento não enrolar tanto a cliente, não ficar fazendo ela perder tanto o tempo dela para passar o valor, tá? Eu tento dar um atendimento de altíssima qualidade, muita atenção para cliente antes de passar o valor e depois o valor. Certinho? Mas se a cliente ficar insistindo, você passa o valor, ué. Não vão contra as clientes de vocês, nunca. Sempre a favor. Escolher uma outra. Qual make indicaria para uma pálpebra fixa mais flácida? Gente, sempre que a pálpebra é mais flácida, tem um pouquinho mais de pele, ou quando ela tem a pele sobrepõe, a pele da pálpebra fixa sobrepõe a pele da pálpebra móvel, eu sempre faço esfumado. Eu tento evitar recortes, eu tento evitar delineado e eu sempre faço esfumado. Se for caidinho, eu tento escurecer aqui para dar uma aumentadinha aqui na subidinha nos olhos. Mas assim, eu tento fazer aquela maquiagem que eu olho pra cliente e falo, ó, eu vou fazer isso aqui pra deixar ela mais bonita. Não tem, infelizmente, nesse tipo de pele, nesse tipo de pálpebra, não tem como você ousar muito, entendeu? Você tem que fazer dentro dos limites que a pele tem ali. Eu já respondi, tem uma pergunta aqui nos comentários falando sobre quando a cliente não sai do celular. Eu já respondi essa pergunta aqui que alguém mandou aqui na caixinha, tá? Para quem está começando, alguma dica para não sair comprando maquiagem e usar o que tem? A dica é: faça uma lista de prioridades, uma lista de necessidades e uma lista de desejos, tá? Então você vai colocar os produtos que você tem, que é prioridade, que estão faltando na sua bancada e que estão fazendo falta no seu atendimento, que você está precisando para entregar uma maquiagem de qualidade. Então essa vai ser a sua lista de prioridades. E aqui você vai fazer a lista de desejo, que são aqueles produtinhos que uma blogueira indicou, alguém indicou e você ficou com vontade de experimentar. Esses são os produtos de desejos. Sempre a lista de prioridade vem na frente da lista de desejos, tá bom?
Outra coisa importante é que você sempre se pergunte se você realmente precisa daquilo, e se você realmente quer aquilo, e se você pode ter aquilo, ou se isso pode ser substituído por algo que você já tem, ou algo mais em conta, mais acessível, que cumpra o mesmo papel, tá, gente? É sempre muito importante você pôr isso em pauta, que não é porque tem uma opção mais barata que você já vai direto nessa opção. Você tem que pesquisar e se informar se essa opção mais barata realmente cumpre a função que você está precisando no momento, tá bom? Então sempre faça um checklist das suas prioridades, analise com cuidado, veja o que você tem na sua bancada antes de você ir na rua comprar. Olha se os itens da sua lista já não tem na sua bancada e se tem algum produto ali que você poderia usar para dar uma substituída, no caso, tá? Então tem que tomar cuidado com isso aí, porque a gente tem muito mania de ser consumista, de querer comprar, nossa, vi esse negócio aqui, às vezes nem tá precisando. Então essa lista de prioridade, lista de desejo vai te ajudar. Essa pergunta é bem legal. Como você administra tanta coisa na carreira profissional com o namoro? Gente, o meu namorado mora na minha casa, então facilita muito, porque mesmo que eu não tenha tempo, pelo menos dormir juntos todos os dias a gente dorme. Na sua casa? Ele tá gritando aqui falando que a casa também é dele. É claro, é na nossa casa, nós moramos juntos, tá? Então, isso facilita muito. Outra coisa, o meu namorado, ele faz parte de todos os meus projetos. Ele me ajuda com tudo, ele me ajuda a cuidar do meu Instagram, ele me ajuda com o meu projeto do curso online, ele é meu sócio no meu projeto do curso online. Então, a gente faz muita coisa junto, e assim facilita bastante para conciliar todos os meus projetos e a minha carreira profissional com o meu namoro. Tá bom? Ele também tá sempre presente lá no estúdio quando eu preciso. Muitas vezes ele vai lá me ajudar quando eu vou fazer alguma live de técnica, ele fica lá lendo os comentários pra mim. E aí a gente fazendo as coisas juntos não sente falta, entendeu? Desse tempo específico pra namorar. Então é isso, é assim que eu faço pra conciliar. É importante que o seu parceiro esteja alinhado também com o seu propósito, tá bom? Se você tem um parceiro que não tá alinhado com o seu propósito, isso talvez atrapalhe na sua vida, tanto pessoal quanto profissional. Então aqui no meu caso funciona muito bem, porque o Santiago é alinhado com o meu propósito, nós temos propósitos juntos, então a gente vive essa vida profissional meio misturada com a pessoal, tudo junto, e por isso funciona muito bem. A gente vai sempre apoiando e incentivando um ao outro. E acho que isso é essencial. Fiz a pele e ela lacrimejou na parte de baixo. Tentei consertar tirando o resíduo de lágrima com água e ainda assim não quis pegar muito. Olha, gente, é complicado porque a lágrima é composta por água, sais minerais e óleo. E isso faz com que ela se torne um demaquilante perfeito. Então é bem difícil mesmo você lidar com a lágrima. Eu uso o Oil Shine da Thalita Barrichello, que ele ajuda a segurar a maquiagem no lugar quando a cliente lacrimeja. Não quer dizer que a maquiagem vai ficar totalmente à prova de lágrimas, ok? Mas ele ajuda sim a dar uma segurada para a pele não abrir. Se o choro e a lágrima persistir e for em excesso, infelizmente vai abrir, tá? Mas se for uma lagriminha ou outra, você vai ali, só enxuga, só seca e não acontece nada. Se caso acontecer, eu uso a única coisa que eu gosto de usar em cima da lágrima, quando ela abriu a pele, parece que nada mais pigmenta em cima, a única coisa que funciona pra mim é
É tipo um delineador da Inglot, só que ele é o 68, que é uma cor de pele, tá? E aí, se for, por exemplo, aqui na pele, aqui perto do olho, eu aplico ele. Como ele tem uma textura de delineador, ele pigmenta, mesmo estando úmido. E daí depois eu venho com os outros produtinhos de pele por cima pra igualar o tom, pele ou sombra, esfumado. Tá bom? Nath, sobre a divulgação nas redes sociais, teria uma estratégia de dias certos para cada postagem? Olha, cada pessoa tem o seu horário de pico de engajamento, tá? Eu só testo. Eu testei durante muito tempo e, por exemplo, eu descobri que o meu horário de pico é à noite, em torno das 8, 9 horas. Então esse é o horário de pico de engajamento para mim. E as minhas publicações no começo da semana tendem a engajar mais do que as publicações do final da semana. Eu acredito que porque o meu público, a maioria, no final da semana, quinta, sexta e sábado, está muito focado no trabalho, porque tem um volume maior de atendimento, tá? Não sei se é por isso, mas eu acredito que seja por isso. E o que eu indico é que você teste, tá? Pra você testar, é legal você pegar uma foto, postar, ver qual o resultado que ela vai dar. Depois você apaga essa foto e posta novamente em um outro dia, em um outro horário, ver qual horário tá funcionando melhor. E você não precisa fazer isso com todas as fotos, é claro. Você faz com uma ou outra para você testar. A hora que você estiver meio desconfiando que aquele horário tá funcionando mais para você, você pode fazer esse teste. E postando diariamente, você já vai sentindo que dia e que hora funciona melhor para você. Quando você descobrir, você foca nesse dia e nesse horário, dá prioridade para eles e pronto, essa é a estratégia, tá? Então é só testando mesmo. Teste bastante. Por que a make de noiva demora mais que o normal? Os produtos são super diferentes? Gente, não. Mas eu faço a make da noiva prestando atenção em cada detalhe, em cada grão, entendeu? Eu não posso demorar 2 horas numa make de atendimento, tá? Não é viável pra mim, pelo valor da minha maquiagem, pelo valor que eu cobro pela minha maquiagem. Eu não posso demorar 2 horas, porque eu preciso atender o máximo de pessoas possíveis que eu conseguir. Então eu consigo entregar uma maquiagem de altíssima qualidade em 1 hora para as minhas clientes. Só que acontece o seguinte, para noiva, eu tenho que organizar toda a minha bancada, eu tenho que separar todos os meus materiais, aí eu tenho que subir, no meu caso lá no estúdio que eu trabalho, a sala de noiva fica lá em cima, eu tenho que subir, eu tenho que fazer toda aquela recepção da noiva, conversar com ela, perguntar como ela tá. Não que eu não faça isso com as minhas clientes normais, tá? Mas com a noiva, a gente sempre tem um pouco mais de cuidado. Ela tá bem sensível naquele dia, você tem que sempre prestar atenção. É comum que a noiva se emocione e chore. Então e aí depois de tudo isso, depois de você lidar com tudo isso, você ainda tem que guardar todos os seus produtos, descer e organizar de volta na sua bancada. Então é por isso que demora um tempo a mais, tá? Geralmente por isso. Porque tem todos esses poréns aí que você tem que ter um cuidado extra com a noiva. Vamos escolher uma outra pergunta.
Se a cliente não gostou de algo na maquiagem, o que você fez? O que eu faço? Primeiro, que eu sempre tento e procuro conversar muito com a cliente antes da maquiagem, pra tentar esgotar essa possibilidade, tá? É claro que essa possibilidade nunca vai ser zero, porque às vezes, por mais que você converse, por mais que você procure entender o que a cliente quer, às vezes ela pediu uma coisa que ela nem sabia que ela não ia gostar, que ela só vai saber depois que ela se vê no espelho. Então, às vezes ela pediu lá um delineado, você fala, quer esse delineado? Eu quero. Aí você vai lá, faz. Depois, quando ela se vê com aquele delineado, ela fala, bom, acho que eu não gostei em mim, entendeu? É a primeira vez que ela fez e ela não vai se adaptar com essa maquiagem. Então, assim, se possível, se tiver como fazer essa alteração sem estragar a maquiagem, eu faço. Se não, eu explico pra ela, eu falo, olha, isso foi uma coisa que você me pediu, infelizmente agora, no final da maquiagem, se eu for tirar, mudar, eu vou estragar a sua maquiagem e não vai ficar tão bonito. Eu acho que vai ficar mais bonito se você continuar com a maquiagem assim, sempre tentando falar lá com muito cuidado com a cliente pra não ser grossa e não parecer chata também, tá? Porque pensa, se põe no lugar dela, é uma situação desagradável pra ela também. Ela se olhou no espelho e não se gostou. E ela vai tirar foto, ela que vai se ver no espelho toda hora. Então, você imagina você não estar bem com a imagem que você está vendo no espelho, tá? Então, se possível, você corrige. Se não, você explica pra ela que se você mexer, talvez fique pior. E aí, pior, ela não vai querer, né? Gente, essa pergunta não tá aqui na caixinha, mas tá aqui no comentário e eu bati o olho nela e quis responder porque eu acho que é uma pergunta muito boa. É a pergunta da Paula. Você já pensou em desistir de ser maquiadora? Sim. Sim, inclusive eu já até tive algumas pausas na minha carreira para tentar outras coisas, mas esse sempre foi o meu chamado. Eu sempre quis muito, sempre desde nova foi uma coisa que me encantou e foi a única coisa que me fez feliz, tá? O que aconteceu muitas vezes para eu desistir é que eu sempre colocava a culpa da minha carreira não estar dando certo nas circunstâncias. Então era sempre assim, meu patrão que não me valoriza, a minha cliente que não me valoriza, eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro pra treinar, pra fazer modelo, pra pagar para as modelos lindas virem aqui pra eu maquiar. Eu sempre colocava a culpa nos outros. Eu sempre colocava a culpa nas situações, nas coisas que eram externas a mim. Quando eu olhei pra dentro e eu vi que tudo dependia só de mim e que eu, na verdade, estava me auto-sabotando, porque todos esses motivos não deveriam me impedir de fazer o que eu realmente queria, a minha vida mudou. Foi aí que eu nunca mais pensei em desistir. Foi quando eu tive muito sucesso, foi quando eu enfrentei todos esses desafios, porque na verdade essa questão de não ter tempo é um desafio, não ter dinheiro é um desafio, não ser valorizada é um desafio que você só vai conseguir ultrapassar se você encarar e você se dedicar e se esforçar apesar dos desafios, entendeu? Se você deixar esses desafios te pararem e estacionarem a sua carreira, você vai querer desistir o tempo todo, entendeu? Se você ficar... É mais ou menos como se a gente se vitimizasse o tempo todo, se colocasse como numa posição de vítima da situação, entendeu? Não, você não é vítima da situação, nós não somos vítimas da situação, nós somos os autores da nossa própria história. Parece clichê, porque quando todo mundo fala, você é o autor da sua própria história, e não sei o que, todo mundo fala, mas não é assim, porque algumas pessoas têm mais privilégios. Gente, não, entendeu? Se você realmente quiser, se esse realmente for o seu sonho, e se você tiver força, determinação e coragem, você vai conseguir fazer o que você quiser, entendeu? Basta você querer, mas tem que querer muito, tá bom?
Vamos ver, vou escolher mais uma pergunta. Gente, vamos dando perguntinhas aqui na caixinha pra eu responder, tá? Aqui, escolhi mais uma. Você acha mais prático fazer primeiro os olhos ou a pele? Eu acho mais prático e faço sempre a pele primeiro, tá? Nada contra com quem faz os olhos primeiro, não critico. O que eu acho que dificulta pra mim é na hora de unir o esfumado de cima com o esfumado de baixo. Porque assim, gente, vocês têm que pensar o seguinte: esse acabamento aqui, ó, esse acabamento do esfumado de baixo com o esfumado de cima é um acabamento que aparece muito na maquiagem. Então, a sua cliente, ela tá assim de perfil nos lugares, as outras pessoas vão olhar muito pra isso aqui, ó. Isso aqui vai aparecer muito. Talvez a gente olhando assim, ó, de frente não aparece, assim nem tanto e nem assim. Mas quando você tiver de perfil nos lugares, as pessoas vão enxergar muito isso aqui. E eu tenho dificuldade de fazer esse acabamento aqui, essa junção do esfumado de cima com o de baixo, quando eu faço os olhos primeiro e a pele depois. Se você consegue fazer isso e não interferir nesse acabamento, ok, pode fazer os olhos primeiro e a pele depois, tá bom? Mas eu acho mais prático e pra mim funciona até mais rápido fazer a pele primeiro e os olhos depois. Mas eu acho que é uma questão de hábito. Tem bastante perguntas aqui perguntando de base para atendimento, de indicação de base, indicação de base acessível, tá? Eu uso e indico muito a base da Fund para atendimento, é uma base acessível e eu não uso só ela, claro que eu uso outras bases, mas essa é uma base muito boa, principalmente para quem tá aí começando, para quem tá começando a investir na carreira. Essa é uma base muito boa, uma base acessível, é uma base profissional, é uma base ótima, de excelente durabilidade e eu indico muito ela. As perguntas novas vão chegando tudo embaralhada. Se chegasse na ordem, ficava mais fácil para responder. Quero iniciar os cursos VIP Pro, porém fico em dúvida de qual valor cobrar. A procura está bem grande. Bom, mais uma vez falando de qual valor cobrar. Eu acho que essa questão do valor é sempre importante você fazer uma pesquisa de mercado na sua região. Faz uma pesquisa de mercado, procura valores de maquiadores que têm o trabalho mais ou menos parecido, no mesmo nível que o seu, e aí você vê quanto eles estão cobrando, se eles já ministram curso, e para você definir o seu valor, tá? Uma coisa importante também para você pôr no curso é que se você marcar um curso, você não consegue fazer mais nada nesse dia. Um curso te toma o dia inteiro, então é como se você tivesse um dia todo cheio de faturamento. Então o curso tem que pagar pelo menos o faturamento de um curso de um dia inteiro seu, tá? E aí você também tem que contabilizar o cachê das modelos, né? Aqui no meu caso, nos meus cursos VIPs, o cachê da modelo é incluso no valor do curso. Eu não peço para a aluna pagar como acréscimo. Então, eu tenho que pôr isso tudo na ponta do lápis e ver quanto eu vou precisar para dar esse curso. Também tem a porcentagem do salão, que eu faço o curso no salão. Então, tem que ver tudo isso.
O corretivo camuflagem sempre craquela abaixo dos olhos da cliente, mesmo hidratando. O que eu posso fazer? Bom, você pode diminuir a camada, fazer uma camada bem fina, porque se você fizer uma camada muito grossa, vai craquelar mesmo. Na verdade, não é nem craquelar, é pesar, né? Parece que divide assim. E outro ponto importante é a selagem, tá? Você tem que pedir para a cliente olhar para cima, esfumar com a esponja, pedir para ela manter os olhos olhando para cima e vir com o pó selando, tá bom? Senão, daí o pó vai segurar esse corretivo no lugar por mais tempo e evitar que ele acumule, né? Aqui nessa região. Acho que é isso. Que horas são? Devo fazer fiado para as clientes? Sofro muito com isso. Gente, não. Não deve fazer fiado, tá? Eu não faço fiado em hipótese alguma. Eu acho que isso nem existe mais. Eu não consigo nem imaginar um cenário onde isso exista. Aqui, pra mim, é simplesmente inaceitável. A gente trabalha com cartão, parcelamos para cliente se a cliente quiser, então isso aí já é praticamente um fiado, entendeu? É um valor que a cliente vai ter que pagar depois, mas o compromisso não é comigo, o compromisso é com a empresa do cartão de crédito, então eu não faço fiado não, tá bom? Mandem as perguntinhas aqui, gente, ó, aqui embaixo, tá? Ainda dá tempo de responder mais algumas. Olha, eu não consegui entender a sua pergunta, porque aqui pra mim não apareceu a pergunta inteira. Tá? Mas tenta mandar o restante da pergunta aí pra mim pra eu poder responder. Tenho dificuldade em trabalhar com glitter mais grossinho. Já fiz laminha, mas não consigo deixar um resultado legal. Gente, essa semana passada, não sei que dia, eu postei lá no meu canal do YouTube uma maquiagem com aplicação de glitter grosso. Eu também não faço laminha, também não me adapto com essa técnica. Já fiz algumas vezes, já fiz durante um tempo, mas eu acho melhor com outro tipo de técnica, tá? E eu ensinei lá o passo a passo bem certinho no meu canal do YouTube. Lá no meu perfil tem as bolinhas de destaques com o link pra você ir direto pro meu canal. Então vai lá e assiste o vídeo, tá? No início você pagava pelas modelos e há quanto tempo você é maquiadora? Não, gente, no início eu não pagava pelas modelos. Eu acho que você começa a pagar pelas modelos quando você já estiver faturando o suficiente para você colocar mais esse custo na sua conta, tá? Então eu não comecei pagando pelas modelos. Eu peguei muita modelo voluntária. Quando eu não tinha dinheiro para pagar modelo, eu anunciava no Face. Naquela época o Face bombava, aqueles grupos do Facebook, que eu precisava de modelo voluntária para fazer maquiagem e tipo assim, ó, um monte de meninas se candidatava. Eu quero, e aí eu ia olhando o perfil delas, olhando as fotos, dava uma escolhida, conversava com elas, combinava o horário e fazia. Mas eu não pagava modelo profissional. Nem sempre
Ela sabia fazer uma foto. Nem sempre eu conseguia aproveitar uma fotografia por a pessoa não saber fazer uma pose, por não ser uma modelo profissional. Mas eu fazia o meu melhor, entendeu? Eu tirava foto dela deitada, de olho aberto, ia orientando ela, olhar para um lado, olhar para o outro. Fazia foto de antes e depois, que me dava muito resultado na época. E eu ia fazendo mais ou menos assim, tá? Me virando como eu podia. Esqueci de responder quantos anos faz que eu maquio. Eu maquio já fazem muitos anos, mas que eu comecei a trabalhar profissionalmente em salão e falei assim, não, agora eu vou ser só maquiadora, foi em 2013. Quantos anos faz? Gente, sou ruim das contas, hein? Faz bastante. Você acha que usar mais produtos não tem mais chance de sair ou segura mais a maquiagem? Eu entendi que usar uma quantidade maior de produto, né? Eu acho que quanto maior o excesso de produto, principalmente produto líquido, produto cremoso, mais fácil vai sair a maquiagem. Eu concordo com isso, tá? Eu acho que você tem que dosar o produto na quantidade certa. Não precisa nem ser um pouquinho e nem precisa ser muito. Sobre dar curso, como você começa? Você faz e depois ela reproduz? Sim, o meu curso funciona assim. Eu faço a pele completa. Quando a primeira modelo eu faço a pele completa. E eu faço um lado dos olhos. Toda a técnica explicando. E a aluna faz o outro lado. Depois a gente tira toda a maquiagem dos olhos. Eu venho arrumando a pele e a gente vai para a segunda técnica, na mesma modelo, com a mesma preparação de pele. Aí eu faço uma técnica de um lado, depois eu faço a segunda, depois ela reproduz a técnica do outro, com o meu auxílio, né? Depois, na segunda modelo, ela faz a pele completa e depois eu volto, faço a técnica de um lado e ela faz a técnica do outro. Mais ou menos assim, deu pra entender? Que horas são? 9h53. Meu Deus, amor, tem uma borboleta aqui. Cadê? Acabou de voar, assim, ó. Só vi um negócio preto voando, eu morro de medo. Quando a cliente vem com a sobrancelha sem tirar ou não tem designer nenhum, o que fazer para ficar ágil? Bom, quando a sobrancelha não tem desenho nenhum, eu faço eu pinto a sobrancelha com sombra de uma forma bem suave, sem tentar fazer um formato para aquela sobrancelha, entendeu? Eu só preencho dando um pouco mais de vida e um pouco mais de cor para a sobrancelha, sem ficar desenhando demais, tá? Até porque nem tem como você desenhar certinho uma sobrancelha por cima de pelos, né? E eu não acho que seja a obrigação do maquiador tirar os pelos da sobrancelha, tá? Tirar os pelos da sobrancelha, designer da sobrancelha é um serviço, a maquiagem é outro serviço.
Como agir quando a cliente senta pra maquiar e fala assim: amor, fecha a porta aí, fazendo um favor. Desculpa. Como agir quando a cliente senta pra maquiar e ela fala assim: até hoje uma maquiadora acertou me maquiar, as outras tive que lavar. Bom, como eu agiria? Eu falaria: tudo bem, sem problemas. Vamos lá, então. E eu daria o meu melhor. Eu faria o meu melhor, me esforçaria pra fazer o que ela quer, pra entender o que ela quer e daria o meu melhor. Se ela não gostar do meu melhor, infelizmente, nesse caso, não é culpa minha. Porque ela mesma já falou que ela não gosta da maquiagem de ninguém. Então, talvez seja um problema com ela mesma, dela com ela mesma. Não é um problema com a minha maquiagem, um defeito na minha maquiagem. Mas eu sempre procuro dar o meu melhor, mesmo com essas clientes difíceis, ser o mais agradável possível. Eu faço o possível que me cabe, o que está ao meu alcance e me dedico 100% ao máximo, tá? Mas se ela não gostar e se ela não gosta da maquiagem de ninguém, paciência. Não posso fazer muito mais que o possível. É uma pergunta que eu acabei de ler aqui no comentário. Uma pergunta que sempre me ajuda muito é: o que você não gosta na maquiagem? Então, quando a cliente já chega cheia de receio, eu pergunto o que ela quer, o que ela gosta, tento definir a técnica mostrando fotos e tal, e pergunto: e o que você não gosta na maquiagem? O que já fizeram em você que você não gostou? Que daí eu já sei o que eu tenho que evitar, isso também ajuda bastante. Como conseguir seguidores? Primeira coisa que você tem que se perguntar é: pra que eu quero esses seguidores? Eu quero esses seguidores porque eu preciso de mais clientes. Eu quero esses seguidores porque eu quero um número na minha rede social que vai me trazer parceria, de divulgação. Eu vou fazer um trabalho de blogueira. Gente, vai acabar aqui o tempo da live. Eu vou continuar na próxima, tá?